Oi pessoal, eu sou Juliana e hoje eu vou mostrar para vocês os calhamaços que eu tenho para ler ainda este ano. Vocês verão o tamanho do desafio que eu tenho aí pela frente para os próximos meses, porque são grandes obras não só na sua extensão, no seu tamanho, mas também grandes obras importantes para a literatura. Vou mostrar para vocês então aqui quais os calhamaços que eu tenho para ler ainda este ano. Vou começar aqui então por essa obra, esse clássico aqui do naturalismo, que foi publicado em 1885, é o Germinal, de Émile Zola. Émile Zola é o maior representante do movimento literário naturalista e Germinal é considerado a sua obra-prima. Isso aqui pode não parecer ser um calhamaço, mas gente, é que isso aqui é uma edição econômica, tá? Mas tem mais de 500 páginas. E na minha opinião, um livro com mais de 500 páginas, sim, eu já considero um calhamaço, tá bom? Vejam só que interessante. Émile Zola sempre fazia um estudo com base em documentos, fazia pesquisa para os seus livros, mas para Germinal, Émile Zola não só fez os seus estudos, como foi morar também. Ele viveu como operário, conviveu com os operários, né, nas cidades pobres. Ele frequentou botequins, se alimentou mal, viveu, inclusive, morou em cortiços sujos para se familiarizar não apenas com o trabalho deles, mas também com o seu modo de vida. Ele fez uma imersão total aqui para poder fazer então a sua grande obra. Germinal fala sobre a vida de mineradores que trabalham então em minas de carvão. Fala também sobre a influência do ambiente em que eles vivem e das relações familiares e sociais. Esse livro teve sucesso imediato desde a sua publicação lá em 1885 e também foi considerado um escândalo nos meios sociais, porque muitos não acreditaram na obra, nas questões ali abordadas que tinham na obra de Émile Zola, acreditaram que aquilo lá era pura imaginação do autor. Não tem como, né, gente? Eu tenho que ler esse livro aqui, não tem como deixar para o próximo ano. Literatura francesa de alta qualidade. Tá explicado aqui então por que eu preciso ler esse livro, esse calhamacinho, ainda este ano. Olha, eu vou ler também ainda este ano um dos maiores clássicos fundamentais da literatura, uma das maiores obras-primas da literatura. É uma obra que já tem mais de 400 anos da sua publicação, que é Dom Quixote, de Miguel de Cervantes. Essa obra é dividida em duas partes. A primeira parte, ela foi publicada em 1605 e a segunda parte foi publicada então 10 anos depois, em 1615. Aqui Dom Quixote, por ter lido muitos romances de cavalaria, ele acaba enlouquecendo e ele quer imitar os seus heróis, então, dos seus livros. Então ele parte para viver aí, ele parte para o mundo para viver a sua própria história, para viver seu próprio livro, seu próprio romance. Isso junto a seu fiel parceiro, Sancho Panza, que entre os dois provavelmente é o que tem uma visão mais realista do mundo e das coisas ao seu redor. Dom Quixote representou uma ruptura radical com os modos de narrar as antigas novelas de cavalaria ao introduzir humor, metalinguagem e reflexões de um narrador consciente de suas limitações. Essa edição aqui tem mais de 1.300 páginas, é uma edição da Penguin. Mais um baita clássico, esse aqui foi publicado já há mais de 200 anos e é Emma, de Jane Austen. Esse clássico em inglês foi publicado em 1815 e aqui nós vamos conhecer Emma, que é uma heroína cheia de virtudes, mas defeitos também. E neste romance, Jane Austen mais uma vez vai retratar aqui a sua sociedade, costumes, vai retratar valores da época, do século XIX. Interessante que Orgulho e Preconceito é a obra de Jane Austen mais conhecida, mais lida, mais adaptada. Porém, aqui Emma é considerada por muitos críticos como o ápice da escrita de Jane Austen. Então, nossa, eu quero muito ler. E essa edição aqui da Penguin tem mais de 600 páginas. Este clássico aqui também eu estou louca para ler. É o Blomoff, de Ivan Goncharov.
É um clássico russo, publicado em 1859. E aqui, Goncharov, ele vai trabalhar a questão do homem supérfluo. É um tema que eu gosto muito, a questão da inércia, a questão da inação. E nesse livro aqui, com mais de 600 páginas, Goncharov vai trabalhar, então, essa questão da pessoa que pensa muito, mas age pouco, né, e vê as coisas acontecerem. Tanto é que temos um sofá aqui e tem uma edição também em italiano. Eu acho a capa muito interessante. Eu vou deixar aqui para vocês. Acho até hilária essa capa aqui, adorei essa capa italiana. Interessante que esse livro aqui ele foi publicado 2 anos antes da abolição da servidão na Rússia. E o romance também ele já alcançou sucesso imediato, já desde a época da sua publicação. Inclusive, ele teve uma forte influência na língua russa, né? Foi chamado então um termo oblomovismo. Tornou-se uma palavra usada para descrever um caráter indolente. É esse herói que vive alheio a tudo. Inclusive aqui, Otto Maria Carpo, ele diz que da espécie dos Faustos, Hamlets, Dom Quixotes, então ele compara Oblomov a essas grandes obras, um dos heróis típicos da história da humanidade. Como é que eu vou deixar um livro desse passar? Tenho que ler ainda esse ano, não tem como. Eu vou ter que me virar, vou ter que dar um jeito para conseguir ler essas obras. E vamos para a próxima, que também é uma obra excelente. Caramba! Olha, eu li As Vinhas da Ira em 2022 e foi uma grande leitura, foi uma das melhores leituras do ano. E muitos de vocês vieram me falar que A Leste do Éden era melhor ainda, que era uma obra superior às Vinhas da Ira. Então tá aqui, gente. Eu tenho uma edição aqui para ler de A Leste do Éden, de John Steinbeck. Foi publicada em 1952. As Vinhas da Ira foi publicada em 1939. Isso é. Então, o próprio John Steinbeck, ele diz aqui que ele considera, de fato, A Leste do Éden o seu primeiro livro. Os livros de John Steinbeck, eles sempre são fortemente marcados pela crítica social. Aqui uma família vem à Califórnia para trabalhar em plantações nessa terra repleta de promessas. E aí acontece o nascimento dos gêmeos Caleb e Aron. E é um romance que tem uma transposição moderna do livro do Gênesis, no caso, a história de Caim e Abel. Nem li ainda, mas eu tenho certeza que é um livraço. 686 páginas. Ah, e esse aqui também não tem como, gente. Eu tenho que ler esse ano. Esse é nacional. É considerada a mais famosa saga da literatura brasileira. E eu preciso ler esse aqui. Eu ganhei até de uma inscrita, a Lu. Esse aqui é O Tempo e o Vento, parte 1. Essa edição tem 656 páginas. Além do continente, temos também o retrato e o arquipélago. E essa saga percorre 1,5 século de história do nosso Brasil, em especial a história do Rio Grande do Sul. Como que eu posso passar esse ano sem ter lido O Tempo e o Vento, gente? Não tem como. Pelo menos essa primeira parte, o continente. Eu preciso ler. E agora mais um calhamaço. Esse aqui é questão de honra. Eu preciso terminar esse ano. Mas eu vou terminar, tenho certeza que eu vou. Falta aqui menos de 200 páginas. E essa obra aqui foi praticamente um semestre inteiro lendo-a. Quer dizer, eu não terminei ainda, né? Vai saber. Mas é que agora essas partes finais estão mais fluidas, né? E também, durante o dia, eu tô fazendo as coisas e eu me pego pensando nesse livro. Então, qualquer momento que eu tenho, eu vou lá ler uma partezinha desse livro. Então, assim, eu acredito que agora eu termino, aí nas próximas semanas eu termino essa obra aqui. E passar, né, terminar essa grande jornada que foi essa leitura. Eu nunca passei tanto tempo lendo um livro assim. E a leitura é assim, é feita de desafios, desafios, descobertas e tantas outras coisas que acompanham aí nossa leitura. No caso, eu tô falando aqui da Montanha Mágica de Thomas Mann. Eu tô terminando, gente. Eu tô terminando.
Aliás, todos esses calhamaços aqui, esse aqui é o motivo de eu estar com as minhas leituras em atraso, esses calhamaços aqui atrasados, porque eu tive que entrar, mergulhar nessa leitura aqui, que foi mais lenta do que eu imaginava. E leitura é assim, a gente não sabe o que nos espera, mas é um grande desafio. Mas é um desafio que no final das contas vale muito a pena, recompensador. E nós nos redescobrimos depois, né, de todas as leituras. Será que eu vou conseguir ler todos esses calhamaços aqui esse ano? Gente, eu não sei. O que eu sei é que eu preciso fazer a minha parte. E a minha parte é ler. O que vai acontecer, os imprevistos, as coisas que podem atrapalhar a minha leitura, isso não está no meu alcance. Mas o que está no meu alcance é ler, é me esforçar, é valorizar, às vezes, sei lá, 10 minutinhos que eu esteja esperando as crianças na escola. Em vez de pegar o celular, deixa eu pegar o livro. Hoje em dia eu valorizo 10 minutos de leitura, entendeu? Porque é importante. Antes não. Antes eu pensava, meia hora de leitura, 1 hora de leitura, mas nem sempre, na correria do dia a dia, a gente tem esse tempo disponível para a leitura, eu sei disso. A vida não vai parar, as coisas não vão parar de acontecer, a vida não vai parar de acontecer para que a gente tenha as condições perfeitas para ler, para que a gente tenha as condições perfeitas para fazer o que a gente quer fazer. Então, o que a gente tem que fazer é ter o objetivo, ter a meta, isso que nos move. O desafio nos move, pelo menos a mim, o desafio me move ao tamanho desse desafio. Então, valorizar. Tem 10 minutinhos. Eu estou aguardando aqui uma consulta dos meus filhos, eles estão brincando aqui, se eu conseguir que eles estejam brincando quietinhos, o que é raro. Mas então deixa eu pegar um livro aqui. Cara, se eu ler 1 página, 2 páginas, já é alguma coisa. Você vai juntando no dia a dia, isso significa muito, porque a vida não vai deixar de acontecer para que você tenha tempo e condições perfeitas para poder ler, né? Então a gente faz o que pode, eu faço o que posso para encaixar essas leituras aqui no meu dia a dia e trazer conteúdo para vocês, faço com carinho. Se chegar no final do ano e eu não conseguir ler uma dessas obras, paciência, o ano que vem eu continuo, pego essas obras para ler, mas pelo menos uma grande parte delas eu quero sim, pelo menos a minha parte eu fiz. Por quê? O mais importante é a ação, porque o pior estado de todos é a inação, você não fazer. Você fazer a sua parte já ajuda bastante. Você não tem como controlar o processo todo, tudo que acontece na sua vida, mas você consegue controlar algumas coisas. Então, carregar um livro junto com você, valorizar os 5, 10 minutinhos que você tem ali disponíveis, além de acordar um pouco mais cedo, para ler mais um pouco à noite. Eu, por exemplo, à noite, no final da noite, eu já não consigo mais ler, porque o meu cérebro já não funciona mais. É importante, gente. Essas obras da literatura, elas compensam aí cada desafio, cada esforço que você faz, que você se dedica para lê-las. É isso, então. Muito obrigada pela companhia mais uma vez. Me conta aí, eu quero saber se você tem algum calhamaço para ler também, ou quais calhamaços você pretende ler ainda esse ano, tá bom? Um beijo grande e até logo. Tchau, tchau.